A prisão de Pedra Negra sempre foi envolta em mistério. Situada no alto de uma colina íngreme, isolada por florestas densas e um rio de águas turbulentas, ela era um edifício massivo de pedras escuras que parecia resistir ao tempo e à decadência. Originalmente construída no século XIX como um forte militar, foi convertida em uma prisão de segurança máxima no início do século XX, quando a crescente criminalidade no país exigiu um local para os criminosos mais perigosos. O diretor Joaquim Mendes, um homem de meia idade com um rosto marcado pelo tempo e pela responsabilidade, comandava a prisão com mão de ferro há quase 2 décadas. Joaquim era conhecido por sua disciplina rigorosa e por nunca demonstrar medo. Ele acreditava que a ordem e o controle eram as únicas formas de manter a paz em um lugar onde o mal parecia estar à espreita em cada canto. Mas na última semana, algo perturbador começou a acontecer. Tudo começou com um barulho. Todas as noites, por volta da meia-noite, sons estranhos ecoavam pelos corredores, passos arrastados, como se alguém estivesse mancando, e portas batendo, mesmo quando não havia ninguém por perto. Os guardas, homens durões que haviam visto de tudo, começaram a sentir um frio na espinha, mas não ousavam comentar. A maioria preferia acreditar que eram apenas os ventos uivantes que atravessavam as velhas janelas da prisão. Os prisioneiros, no entanto, sabiam que havia algo mais. Relatos de uma figura espectral, coberta por um manto escuro, começaram a circular. Alguns diziam que era o fantasma de um antigo prisioneiro que nunca havia deixado Pedra Negra. Outros acreditavam que era um aviso de que algo terrível estava para acontecer. Entre os detentos, Ricardo, um ex-policial de 35 anos, estava especialmente perturbado. Condenado por um assassinato que ele jurava não ter cometido, Ricardo havia perdido tudo, sua carreira, sua família e sua liberdade. Mas o que mais o incomodava era a sensação de que estava sendo observado. Todas as noites, ele sentia um par de olhos invisíveis fixos nele, e sempre que fechava os olhos, ouvia um sussurro quase inaudível: vingança. Ricardo não era o único a ser atormentado. Marcos, um ladrão de bancos experiente, começou a relatar pesadelos intensos, onde via a figura sombria arrastando correntes e chamando seu nome. Lucas, um traficante conhecido por sua frieza, acordava gritando no meio da noite, jurando que sentia mãos invisíveis tentando sufocá-lo. Até mesmo os mais endurecidos começaram a temer a noite. A tensão na prisão aumentava dia após dia. Joaquim, que até então não acreditava em nada sobrenatural, começou a se perguntar se havia algo além das explicações lógicas. Ele chamou um padre local, o padre Antônio, para benzer a prisão, mas isso só pareceu piorar as coisas. Após a cerimônia, os barulhos ficaram mais intensos, e a figura sombria foi vista com mais frequência. Determinados a desvendar o mistério, Ricardo e alguns prisioneiros começaram a investigar por conta própria. Usando velhos mapas da prisão, descobriram uma passagem secreta, oculta por décadas, que levava ao porão esquecido do prédio. A passagem estava coberta de teias de aranha e o ar era pesado, como se o tempo tivesse parado ali. Ao descerem os degraus de pedra desgastados, os homens sentiram uma presença palpável ao seu redor. No fundo do porão, encontraram uma cela solitária, bloqueada por uma porta de ferro enferrujada. A cela parecia ter sido abandonada há muito tempo, mas algo naquela escuridão chamava Ricardo. Forçando a porta enferrujada, eles entraram na cela e encontraram um diário antigo, enterrado sob o pó. As páginas, amareladas pelo tempo, pertenciam a Paulo, o colega de Ricardo, que havia morrido na prisão anos antes. O diário revelava a verdade chocante: Paulo havia descoberto uma conspiração que envolvia policiais corruptos e figuras poderosas do governo. Quando ele tentou expor a verdade, foi traído e assassinado por aqueles que deveriam protegê-lo. Mas antes de morrer, ele escreveu tudo no diário, na esperança de que alguém encontrasse e revelasse a verdade. Enquanto lia as últimas palavras de Paulo, Ricardo sentiu a presença dele na sala.
A figura espectral apareceu novamente, mas desta vez, não era ameaçadora. O espírito de Paulo olhou para Ricardo com tristeza e gratidão, antes de desaparecer lentamente, como se finalmente tivesse encontrado paz. Ricardo sabia o que precisava fazer. Com o diário em mãos, ele conseguiu contatar um advogado e, após uma longa batalha legal, a conspiração foi exposta. Vários oficiais de alta patente foram presos, e Ricardo foi finalmente exonerado de todas as acusações. Ele foi libertado, mas a experiência o marcou para sempre. A prisão de Pedra Negra voltou ao seu silêncio habitual, mas aqueles que ficaram nunca esqueceram os eventos daquelas semanas sombrias. A história do fantasma de Paulo se espalhou, e o porão onde ele havia morrido foi selado para sempre, como um lembrete de que, mesmo nos lugares mais sombrios, a verdade pode prevalecer, e que o mal, por mais poderoso que pareça, nunca permanece oculto para sempre. Ricardo, agora livre, mudou-se para uma pequena cidade longe de tudo, onde passou a viver uma vida simples e solitária. Ele nunca esqueceu a dívida que tinha com Paulo e, todas as noites, antes de dormir, fazia uma prece silenciosa, agradecendo ao amigo por sua última mensagem e prometendo nunca deixar que a verdade fosse enterrada novamente.